Jornal do Paulo Maciel, aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 2 de novembro de 2022. Olha, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, os santos venerados são Santo Tomás de Valen, São Tomás de Valen, São Pápias, São Tobias. São esses santos mais conhecidos. Estamos na 31ª semana do tempo comum. A fase da lua, que começou no dia 1º, às 3h37, é quarto crescente. Estamos no 306º dia do ano, faltando 59 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano e tem 30 dias. É o penúltimo mês do ano. Mês Nacional de Ação de Graças. Mês do Dia Nacional de Ação de Graças, 24. Mês do Advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Mês da Proclamação da República, dia 15. Mês da Bandeira Nacional, né, tão usada pelos brasileiros conscientes ultimamente, né? Dia 19, dia da bandeira. Mês do doador de sangue, dia 25, do soldado desconhecido, dia 28. Bem, e nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de finados. Outras pessoas também dizem dia dos mortos. É também o Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. Indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 7,17%. Inflação em queda no Brasil. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O Arábica Bebida Dura fechou na terça-feira, dia 1º de novembro, cotado a R$ 930. O Arábica Bebida Rio, R$ 788. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 548. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,9%, cotado a R$ 5,11. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 0,7%, totalizando 116.928 pontos. Manchetes do jornal A Tribuna, de terça-feira, dia 1º de novembro. Eu passo para vocês as manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa. Inclusive tem um aqui, né? Circula de forma impressa nas bancas de jornais e revistas, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas. Então, por isso eu faço essa divulgação. Vamos lá, o que saiu na capa de terça-feira, dia 1º. Futebol. Cano garante o Flu na Libertadores. Teste de matemática para o Enem, na página 13, suplemento. Corrida Tribuna, último dia para garantir vaga, na página 16. Crime, policial investiga... Deixa eu ver aqui. A polícia investiga assassinato de cinegrafista dentro de distribuidora na Serra. Mulheres saem em busca de beleza vegana. Bruna Moraes busca opções. Faixa só para ônibus de Vila Velha Cariacica. Emprego, mais de 5.000 vagas em concursos públicos. Coluna do Cláudio Humberto. PT mostra dificuldade em renovar lista de ministros para o novo governo. Coluna do Estadão. Petistas avaliam se reforma do teto vai ser neste ano ou 2023. E tem a lista com votos para governador e presidente em cada município. Daqui a pouco eu vou ver se dá para falar, né, se eu tiver tempo. Circo vem pela primeira vez em Colatina. Olha, o Circo Globo Max se instalará pela primeira vez em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, em curta temporada. A estreia está prevista para sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20h30.
Os espetáculos ocorrerão de segunda a sexta às 20h30 e aos sábados, domingos e feriados às 16, 18 horas e 20h30. O circo será armado na Avenida Moacir Dalla, área verde do prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona central colatinense. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me conhece, quem me segue já sabe, eu faço pesquisa antes de comprar os produtos para o meu lar. E quando eu encontro o preço mais baixo, eu passo para vocês. Então eu comprei café em pó tradicional da marca Sol Poente, 500 gramas, preço mais em conta, R$ 12,18, no supermercado Casagrande, no centro de Colatina. Pão francês dormido o quilo, R$ 9,98 no Oba supermercado, no centro também. Comprei feijão carioca da marca Tchê, bandinha, o quilo, R$ 3,89 no Edson Supermercados, bairro Colatina Velha, zona central colatinense. Mega Sena tem sorteio na quinta e não na quarta, tá? Normalmente sorteio é na quarta-feira, mas nesta quarta é dia de finados, eu acho que por isso o sorteio será na quinta-feira. E uma aposta acertou o último concurso, número 2534, e o ganhador levou mais de R$ 131.566.000. Os últimos números sorteados foram 28, 36, 39, 44, 56 e 60. Quem fez 5 números ficou com R$ 53.823. Quem fez 4 levou R$ 1.057. Então o próximo sorteio é o concurso 2535. Como é um concurso com final 5, né, o prêmio é bastante poupudo, 43 milhões. Todo concurso com final 5 ou 0 tem um valor a mais. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal até às 19 horas do dia do sorteio. Agradecimento a 58 milhões de brasileiros. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro pronunciamento após o segundo turno das eleições presidenciais, né? E nós vamos falar aqui o que disse o presidente. Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o resultado das eleições na tarde de terça-feira, 1º de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, residência oficial. A manifestação ocorreu 2 dias depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, eleito pela terceira vez para a presidência da República no domingo, dia 30 de outubro de 2022. Bolsonaro apareceu num púlpito previamente preparado, acompanhado por diversos ministros do seu governo e aliados políticos. Foram pouco mais de 2 minutos de uma declaração lida em que o presidente agradeceu pela votação recebida sem citar o nome do presidente eleito. Ele também comentou sobre as manifestações de apoiadores que estão bloqueando rodovias em diversos estados do país. O bloqueio tem causado uma série de prejuízos, como o transporte de oxigênio hospitalar e desabastecimento de aeroportos. Ele disse o seguinte: quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto da indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas, continuou Bolsonaro, sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição do patrimônio e direito de ir e vir, afirmou. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Lula obteve 60.300.000 votos, o que corresponde a 50,9% dos votos válidos. Já o presidente Jair Bolsonaro ficou com 49,1% dos votos, somando 58.200.000 votos. Bolsonaro também afirmou que vai cumprir a Constituição Federal e mencionou sua condição de líder de milhões de brasileiros. Mais de 58.200.000 brasileiros, né? Então ele disse que são brasileiros que, como ele,
defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Transição. Após ler o discurso, Bolsonaro deixou o salão central do Palácio do Alvorada com sua equipe e em seguida o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez uma declaração complementar sobre a transição de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, segundo ela, em nome do presidente Lula, presidente eleito, disse que na quinta-feira, 3 de novembro de 2022, será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin como coordenador da equipe de transição do governo eleito. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país, informou. Alckmin foi anunciado na terça-feira como coordenador da equipe de transição. Outros nomes serão definidos nos próximos dias, envolvendo integrantes dos partidos de coligação do presidente eleito. Em nota divulgada no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal, STF, destacou a importância do pronunciamento de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições, declarou a Corte. Então, essa é a informação. Acho importante o presidente dizer, que está grato aos mais de 58 milhões e 200 mil brasileiros e também dizer que nós não devemos usar os mesmos métodos da esquerda que prejudica a população brasileira em suas manifestações. Notas curtas. Copa do Mundo. Comerciantes esperam aumentar faturamento com artigos para a Copa. Apesar do otimismo dos comerciantes ouvidos pela Agência Brasil, a Associação Comercial de São Paulo afirma que o evento esportivo não costuma ser bom para o varejo, Dentro da lei, PRF, Polícia Rodoviária Federal, nega que policiais tenham agido em apoio a manifestantes em São Paulo. Diretoria diz que agentes não se omitiram, permitindo bloqueio em rodovias. Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado disse na terça-feira que se policiais participarem ou apoiarem a manifestação, eles serão investigados pela corporação. A imprensa faz muito burburinho, Qualquer coisa eles aumentam, não é fácil. Brasil verde e amarelo, olha, a balança comercial registra superávit de 3 bilhões e 920 milhões de dólares em outubro. De janeiro a outubro, a balança comercial acumula superávit de 51 bilhões 640 milhões de dólares. Isso representa 11,7% a menos que o registrado nos mesmos meses do ano passado. Flores à venda para o Finados. Olha, o dia de Finados é comemorado hoje, nesta terça-feira. As lojas do ramo de floricultura em Colatina já vêm expondo seus arranjos há dias, com ofertas de valores variados, diversos. Há também veículos automotores que trazem das zonas produtoras muitas flores comercializadas nas praças, ruas e calçadas. Certamente, neste dia de Finados, você vai encontrar algum caminhão, alguém vendendo numa praça, numa calçada ou numa rua. Celebrações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Vamos lá, celebrações deste dia de Finados, 2 de novembro, quarta-feira, às 7 horas, haverá missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Também às 8, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 19 horas, missa com o padre Valdeci, na Catedral de Colatina. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas, e celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
bairro do mesmo nome. Olha, chances para trabalhar, você deve procurar o Cine, hein? Você que está desocupado, o Cine intermedia a contratação, fazendo a ponte entre as empresas que necessitam e os desempregados. Então, o Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos, funciona na Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro de Colatina. O telefone é 3721-7102. Procure nos dias úteis. Agora aqui sobre encontro de jovens católicos. Além dos encontros de casais, gestantes, viúvos, programados pela Pastoral Familiar, outro evento importante anunciado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina é destinado aos jovens. Para os dias 5 e 6 de novembro, está agendado o Retiro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, com assessoria de missionários da comunidade Canção Nova, nas dependências do Instituto de Estudos IESES, em Ibiraçu. Um dos temas do retiro é o jovem no mundo de hoje. Mais informações pelo telefone 9, atenção para você que quer entrar em contato, 9899 4366. Falar com Daniel. Tá bom? Então, faça isso. Comentário assertivo. Olha, nestas eleições, eu percebi a irresponsabilidade de muitos de nossos irmãos, de nossos conterrâneos, levando a eleição na brincadeira, em memes. Gente, eleição presidencial, eleição para governador é algo muito sério. Não é para ficar levando na brincadeira, na chacota, não. Muita gente leva na chacota. Havia um membro de uma família que agia inconsequentemente. O observador via aquela atitude grotesca e pensava: ah, mas os outros parentes devem ser equilibrados e sensatos. Tempos depois, no entanto, o observador viu outro e mais outro familiar do inconsequente, todos igualmente aloprados. Até mesmo o mais velho, o primogênito, que teoricamente deveria dar o exemplo. Que triste ver o desequilíbrio em toda a família, hein? É o mal enraizado no próprio lar, o demônio agindo. Que Deus ajude esses indivíduos a conquistar a sobriedade, a temperança, pois assim sucede em muitos grupos sociais, infelizmente. Vemos pessoas sem qualquer responsabilidade pelo seu país, verdadeiros apátridas, ou seja, pessoas que demonstram não ter pátria, não ter sentimento pela pátria. É a minha opinião. Bem, agora vamos para o futebol. Tem jogos no Brasil com vários times importantes nesta quarta-feira. Você quer saber? Então vamos lá. Nesta quarta-feira, os jogos programados para as 16 horas são América Mineiro e Internacional, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Paranaense e Goiás. Também nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, às 19 horas, tem Atlético Goianiense e Santos. E às 21h30, Flamengo e Corinthians. Agora eu quero passar para vocês os votos da última eleição, segundo turno, nos municípios capixabas, para governador em cada município. Vamos ver se vai dar para a gente passar aqui para vocês. Os dois candidatos, Renato Casagrande e Carlos Manato. Vejamos então. Vitória, Casagrande obteve 122.815 votos. Manato, 86.072. Em Vila Velha, Casagrande obteve 135.974 votos. Manato, 125.879 votos. Na Serra, Casagrande obteve 148.813 votos. Manato, 109.347. Em Cariacica, Casagrande, 112.080.
Manato 91.421. Em Viana, Casa Grande 22.091. Manato 17.345. Em Guarapari, Casa Grande 31.570. Manato 38.286, ou seja, obteve mais que Casa Grande em Guarapari. Fundão 6.488 votos para Casa Grande e 3.961 para Manato. Em Afonso Cláudio, 9.372 votos para Casa Grande e 8.112 para Manato. Água Doce do Norte, 4.870, retificando, Água Doce do Norte, Casa Grande, 4.787, Manato, 2.714. Águia Branca, Casa Grande, 4.495, Manato, 2.010. Alegre, Casa Grande, 9.621, Manato, 78.060. Aliás, Manato, 7.860. Então, retificando, em Alegre, Casa Grande, 9.621, Manato, 7.860. Alfredo Chaves, Casa Grande, 4.889, Manato, 4.494. Em Alto Rio Novo, Casa Grande 3.009, Manato 1.377. Em Anchieta, Casa Grande 9.804, Manato 7.911. Apiacá, Casa Grande 2.969, Manato 1.509. Em Aracruz, Casa Grande 26.531, Manato 25.184. Atílio Viváqua, Casa Grande 3.863, Manato 2.998. Em Baixo Guandu, Casa Grande 9.784, Manato 7.456. Em Barra de São Francisco, Casa Grande 13.497, Manato 9.986. Em Boa Esperança, Casa Grande 5.096, Manato 2.989. Em Bom Jesus do Norte, Casa Grande 3.189, Manato 2.367. Brejetuba, Casa Grande 4.081, Manato 2.957. Em Cachoeiro de Itapemirim, Casa Grande 45.006, Manato 62.400. Em Castelo, Casa Grande 11.123, Manato 11.408. Colatina, Casa Grande 32.012, Manato, teve mais, 36.217. Conceição da Barra, Casa Grande 10.650, Manato 4.517. Em Conceição do Castelo, Casa Grande 3.649, Manato 3.630. Divino de São Lourenço, Casa Grande 1.877, Manato 1.421. Em Domingos Martins, Casa Grande 9.959, Manato teve mais, 12.324. Em Dores do Rio Preto, Casa Grande 2.792, Manato 1.787. Em Ecoporanga, Casa Grande 9.306, Manato 4.237. Em Governador Lindenberg, Casa Grande 4.332, Manato 2.247. Em Guaçuí, Casa Grande 8.913, Manato 6.872. Em Ibatiba, Casa Grande 6.514, Manato 7.952. Em Ibiraçu, Casa Grande 3.765, Manato 3.259. Ibitirama, Casa Grande 2.462, Manato teve mais, 3.003 votos. Iconha, Casa Grande 4.814, Manato 3.959. Em Irupi, Casa Grande 3.774, Manato 4.424, teve mais do que Casa Grande. Itaguaçu,
Casa Grande, 4.795, Manato, 3.679. Em Itapemirim, Casa Grande, 9.758, Manato, 16.716, teve bastante mais votos que Casa Grande em Itapemirim, né? O Manato teve bastante votos a mais. Em Itarana, Casa Grande 4.167, Manato 2.977. Em Iuna, Casa Grande 7.295, Manato 8.215. Em Jaguaré, Casa Grande 10.715, Manato 5.571. Em Jerônimo Monteiro, Casa Grande 4.292, Manato 2.920. Em João Neiva, Casa Grande 5.009 votos, Manato 4.542. Em Laranja da Terra, Casa Grande 4.080, Manato 3.323. Em Linhares, Casa Grande 37.971, Manato 45.928. Teve mais o Manato do que Casa Grande em Linhares. Em Mantenópolis, Casa Grande 3.875, Manato 3.322. Em Marataízes, Casa Grande 9.310, Manato teve bastante mais votos, 14.009. Marechal Floriano, Casa Grande 5.387 votos, Manato 4.905. Em Marilândia, Casa Grande 4.436, Manato 3.840. Em Mimoso do Sul, Casa Grande 10.012 votos, Manato 5.042. Em Montanha, Casa Grande 6.726, Manato 3.719. Em Mucuruci, Casa Grande 2.753, Manato 935. Em Muniz Freire, Casa Grande 7.531, Manato 3.136. Em Muqui, Casa Grande 5.033, Manato 3.530. Em Nova Venécia, Casa Grande 15.567 votos, Manato 12.048. Em Pancas, Casa Grande 6.657 votos, Manato 4.196. Em Pedro Canário, Casa Grande 8.448, Manato 3.730. Em Pinheiros, Casa Grande 9.197, Casa Grande 9.197, Manato 3.918. Em Piúma, Casa Grande 6.348, Manato 6.021. Em Ponto Belo, Casa Grande 3.548, Manato 1.020. Em Presidente Kennedy, Casa Grande 5.009, Manato 4.474. Em Rio Bananal, Casa Grande 5.570, Manato 5.615. Em Rio Novo do Sul, Casa Grande 3.028, Manato 4.013. Teve mais votos que Casa Grande o Manato. Em Santa Leopoldina, Casa Grande 4.619, Manato 3.009. Em Santa Maria de Jetibá, Casa Grande 9.004, Manato teve mais, 14.519. Em Santa Teresa, Casa Grande 7.480, Manato 7.066. Em Sooretama, Casa Grande teve 8.194 votos, Manato 5.785. Em São Domingos do Norte, Casa Grande 3.663, Manato 2.314. Em São Gabriel da Palha, Casa Grande 9.210, Manato 8.796. São José do Calçado, Casa Grande 4.452, Manato 2.183. Em São Mateus, Casa Grande 36.665, Manato 25.762. Em São Roque do Canaã, Casa Grande 4.656, Manato 2.813. Em Vargem Alta, Casa Grande 5.704, Manato 6.451. Teve mais o Manato aqui em Vargem Alta do que Casa Grande. Venda Nova do Imigrante, Casa Grande 5.000
8.272 votos. Manato teve mais, 8.807. Em Vila Pavão, Casagrande, 3.753, Manato, 2.132. Em Vila Valério, Casagrande, 6.333, Manato, 3.148. Total, Casagrande obteve 1.171.288 votos. Manato também passou de 1 milhão, 1.006.021 votos. Agora vamos passar aqui os votos para presidente da República no estado do Espírito Santo. Jair Bolsonaro ficou na frente. O total de votos para Jair Bolsonaro foi de 1.282.145, enquanto Lula obteve 926.767. Vamos lá, então. Em Vitória, Bolsonaro teve 115.293 votos. Lula, 95.478. Em Vila Velha, Bolsonaro, 161.933. Lula, 103.870. Na Serra, Bolsonaro, 140.048. Lula, 123.629. Em Cariacica, Bolsonaro, 116.698. Lula, 90.253. Em Viana, Bolsonaro, 22.027 votos. Lula, 17.910. Guarapari, Bolsonaro, 46.347. Lula, 24.381. Em Fundão, Bolsonaro, 5.434. Lula, 5.120. Em Afonso Cláudio, Bolsonaro, 10.904 votos. Lula, 6.641. Em Água Doce do Norte, Bolsonaro, 3.572. Lula, 3.953. Em Águia Branca, Bolsonaro, 2.732. Lula, 3.781. Em Alegre, Bolsonaro, 9.391 votos. Lula, 8.083. Em Alfredo Chaves, Bolsonaro, 6.446 votos. Lula, 2.927. Em Alto Rio Novo, Bolsonaro, 1.988. Lula, 2.412. Em Anchieta, Bolsonaro, 10.535 votos. Lula, 7.414. Em Apiacá, Bolsonaro, 2.356. Lula, 2.172. Em Aracruz, Bolsonaro, 30.692. Lula, 22.919. Em Atílio Viváqua, Bolsonaro, 3.806. Lula, 3.130. Em Baixo Guandu, Bolsonaro, 10.069. Lula, 7.577. Em Barra de São Francisco, Bolsonaro, 12.950. Lula, 10.696. Em Boa Esperança, Bolsonaro, 3.835. Lula, 4.321. Em Bom Jesus do Norte, Bolsonaro, 3.041. Lula, 2.677. Em Brejetuba, Bolsonaro, 4.149. Lula, 2.941. Em Cachoeiro de Itapemirim, Bolsonaro, 75.317 votos. Lula, 33.202. Em Castelo, Bolsonaro, 16.659. Lula, 5.899. Em Colatina, Bolsonaro, 44.230 votos. Lula, 25.376. Em Conceição da Barra, Bolsonaro, 5.815 votos. Lula, 9.708. Em Conceição do Castelo, Bolsonaro, 5.128 votos. Lula, 2.168 votos. Em Divino do São Lourenço, Bolsonaro, 1.990. Lula, 1.299. Domingos Martins, Bolsonaro, 15.544. Lula, 6.800.
2.867. Em Dores do Rio Preto, Bolsonaro 2.660, Lula 2.014. Em Ecoporanga, Bolsonaro 5.857, Lula 7.771. Em Governador Lindenberg, Bolsonaro 3.332, Lula 3.279. Em Guaçuí, Bolsonaro 9.454 votos, Lula 6.438. Em Ibatiba, Bolsonaro 10.089 votos, Lula 4.465. Em Ibiraçu, Bolsonaro 4.193, Lula 2.983. Em Ibitirama, Bolsonaro 3.783, Lula 1.728. Em Conha, Bolsonaro 5.492, Lula 3.269. Em Irupi, Bolsonaro 5.093, Lula 2.350. Em Itaguaçu, Bolsonaro 4.824, Lula 3.701. Em Itapemirim, Bolsonaro 18.496, Lula 8.504. Em Tarana, Bolsonaro 4.569, Lula 2.521 votos. Em Iuna, Bolsonaro 10.893, Lula 4.692. Em Jaguaré, Bolsonaro 6.826, Lula 9.803. Em Jerônimo Monteiro, Bolsonaro 4.045, Lula 3.227. Em João Neiva, Bolsonaro 5.887, Lula 3.933. Em Laranja da Terra, Bolsonaro 4.614, Bolsonaro 4.614, Lula 2.796. Em Linhares, Bolsonaro 53.237 votos, Lula 33.128. Em Mantenópolis, Bolsonaro 4.111, Lula 3.211. Em Marataízes, Bolsonaro 15.978, Lula 7.689. Em Marechal Floriano, Bolsonaro 6.489, Lula 3.851. Marilândia, Bolsonaro 5.277, Lula 3.064. Em Mimoso do Sul, Bolsonaro 7.351, Lula 7.813. Em Montanha, Bolsonaro 4.805, Lula 5.755. Em Mucurici, Bolsonaro 1.352, Lula 2.335. Em Muniz Freire, Bolsonaro 5.907, Lula 4.678. Em Muqui, Bolsonaro 4.650, Lula 3.917. Em Nova Venécia, Bolsonaro 14.891, Lula 13.255. Em Pancas, Bolsonaro 5.835, Lula 5.026. Pedro Canário, Bolsonaro 5.170, Lula 7.296. Em Pinheiros, Bolsonaro 5.180, Lula 8.064. Em Piúma, Bolsonaro 7.657 votos, Lula 4.908. Então, retificando, em Piúma, Bolsonaro 7.657, venceu, e Lula 4.908. Lula 4.908. Em Ponto Belo, Bolsonaro 1.614, Lula 2.956. Em Presidente Kennedy, Bolsonaro 6.043, Lula 3.478. Em Rio Bananal, Bolsonaro 6.282 votos, Lula 5.121. Em Rio Novo do Sul, Bolsonaro 5.074, Lula 1.983. Em Santa Leopoldina, Bolsonaro 4.046, Lula 5.580. Em Santa Maria de Jetibá, Bolsonaro 16.385, Lula 7.332. Em Santa Teresa, Bolsonaro 9.561, Lula 5.152. Em Sooretama, Bolsonaro 7.205, Lula 7.118. Em São Domingos do Norte, Bolsonaro 3.036, Lula 2.935. Em São Gabriel da Palha,
Bolsonaro 10.467, Lula 7.866. Em São José do Calçado, Bolsonaro 3.131, Lula 3.427. Em São Mateus, Bolsonaro 30.656, Lula 33.018. São Roque do Canaã, Bolsonaro 4.459, Lula 3.061. Em Vargem Alta, Bolsonaro 8.685 votos, Lula 3.499. Venda Nova do Imigrante, Bolsonaro 10.610, Lula 3.682. Vila Pavão, Bolsonaro 2.788 votos, Lula 3.101. Em Vila Valério, Bolsonaro 4.367, Lula 5.183. O total foi para Bolsonaro 1.282.145 votos, ou 58,04% dos votos no Espírito Santo. Lula ficou em segundo no Espírito Santo, com 926.767 votos, correspondente a 41,96% dos votos. Nacionalmente, eu vou falar para vocês aqui que Lula teve 60.345.999 votos, correspondente a 50,90% dos votos. Bolsonaro teve 58.206.354 votos, 49,10%. Por estado ficou assim: no Acre, Bolsonaro 287.750 votos, Lula 121.566. Na Alagoas, Bolsonaro 687.827, Lula 976.831. No Amapá, Bolsonaro 200.547, Lula 189.918. No Amazonas, Bolsonaro 961.741, Lula 1.004.991 votos. Na Bahia, Bolsonaro 2.357.028, Lula 6.097.815. No Ceará, Bolsonaro 1.647.477, Lula 3.807.891. No Distrito Federal, Bolsonaro 1.041.331 votos, Lula 729.295. No Espírito Santo, Bolsonaro 1.282.145 votos, Lula 926.767. No exterior, Bolsonaro 145.264, Lula 152.905. Em Goiás, Bolsonaro 2.193.041 votos, Lula 1.542.115. No Maranhão, Bolsonaro 1.082.749, Lula 2.668.425. No Mato Grosso, Bolsonaro 1.216.730, Lula 652.786. No Mato Grosso do Sul, Bolsonaro 880.606 votos, Lula 599.547. Em Minas Gerais, Bolsonaro 6.141.310, Lula 6.190.960. No Pará, Bolsonaro 2.073.895, Lula 2.509.084. Na Paraíba, Bolsonaro 802.502 votos, Lula 1.601.953. No Paraná, Bolsonaro 4.159.343, Lula 2.506.605. Em Pernambuco, Bolsonaro 1.798.832, Lula 3.640.933. No Piauí, Bolsonaro 467.065 votos, Lula 1.551.383 votos. No Rio de Janeiro, Bolsonaro 5.403.894 votos, Lula 4.156.217. No Rio Grande do Norte, Bolsonaro 711.381,
Lula 1.326.785. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro 3.733.185 votos. Lula 2.891.851. Em Rondônia, Bolsonaro 633.236 votos. Lula 262.904. Em Roraima, Bolsonaro 213.518 votos. Bolsonaro 213.518 votos. Lula 67.128. Em Santa Catarina, Bolsonaro 3.047.630 votos. Lula 1.351.918. Em São Paulo, Bolsonaro 14.216.587 votos. Lula 11.519.882 votos. Em Sergipe, Bolsonaro 421.086 votos. Lula 862.921. Em Tocantins, Bolsonaro 411.654. Lula 434.593 votos. Então, o total para Lula foi 60.345.999 votos, 50,90% dos votos totais. Bolsonaro ficou com 58.206.354 votos, 49,10%. Ou seja, pouco mais de 1% de diferença. Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora, vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial,
o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe, elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços
por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura, o governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.